Recentemente eu assisti a Game Awards 2023, que é uma premiação voltada principalmente para o público gamer, mas que não se limita. Então eu acabei assistindo principalmente pela categoria de melhor adaptação de filme. E assim, eu passei o ano inteiro assistindo vários dos filmes que acabaram sendo indicados. E, na verdade, uma das minhas torcidas era seja para Super Mario, seja para The Last of Us, ou então até mesmo Five Nights, que divergiu muito a opinião do público. Mas eu fiquei animado por essa categoria exatamente porque era algo que eu estava mais conectado. E sem dúvida, o meu voto seria para... Wow. The best game goes to The Last of Us. É claro que eu fiquei super feliz com a sua premiação. E, sinceramente, eu acho que a série que a HBO produziu só aprofundou mais e transformou em The Last of Us algo mais profundo. Visto que, assim, eles pegam uma abordagem que se torna até crítica ambientalista. E pode não parecer para o olhar de muitos, mas eu queria exatamente expor nesse vídeo algo que me deu a imagem de que eles expõem algo que poderia muito facilmente acontecer na humanidade, porque já estivemos expostos a situações muito semelhantes. E tá bom, eu não estou falando exatamente de um apocalipse zumbi causado por um fungo, mas a verdade é que a gente já alterou a nossa arte por completo, a nossa posição moral por completo, exatamente por mudanças climáticas. E na série você vê isso de uma maneira muito interessante, a dinâmica que esses eventos acontecem, até mesmo o acontecimento do apocalipse zumbi, você tem um preview de como que isso poderia acontecer, e eu achei isso fantástico, coisa que não existia em nenhum diálogo do jogo, mas que deixou muito mais emocionante de ver nas telas. E é por isso que eu queria compartilhar um pouquinho nesse vídeo do porquê que eu acho que ficou muito mais plausível acreditar que The Last of Us é uma crítica ambientalista. Atualmente não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Os primeiros 3 minutos da série adaptada de The Last of Us adicionam na história uma profundidade que é vista na realidade, sendo que isso leva a pensar como eventos naturais permitem entender a fragilidade humana no mundo que nos cerca, sendo nós apenas uma resposta ao meio. Sem se aprofundar em spoilers, para quem conhece a obra do game ou da série, sabe bem que o protagonista Joel faz escolhas super duvidosas ou até mesmo bem criminosas se colocarmos no contexto da nossa realidade. Mas fique tranquilo, não estou aqui para apedrejar Joel e suas atitudes em The Last of Us. Inclusive, quero que considere o mundo apocalíptico de sua jornada com Ellie como prova de que somos resultados do nosso meio de acordo com Durkheim. E é possível ver isso em todas as decisões que acabam se tornando importantes ferramentas filosóficas que levam o telespectador a questionar quase tudo a partir disso. Embora se trate de uma ficção voltada para o entretenimento, há muita riqueza no diálogo introdutório da série, que ao meu ver pode servir de analogia à história da arte. Como eu disse, a fragilidade humana é exposta pelo seu meio, e para te convencer disso, quero falar de uma erupção vulcânica chamada Tambora, no início do século XIX. O ano era 1815, sendo uma das piores atividades vulcânicas da humanidade, esse fato só piorou com a introdução das cinzas na estratosfera, interferindo no clima global por se espalhar rapidamente, e como deve-se imaginar, interferindo na cultura e arte também. Assim como na série, ninguém imaginava que uma forçante climática, seja por qual motivo for, se é humano retalhando a natureza ou se é a natureza retalhando o humano, como em um vulcão explodindo ou até mesmo com a mutação de um fungo como na obra, isso se tornaria possível modificar a cultura por completo, como presenciamos na recente pandemia. É claro que no universo de games e séries, raramente vemos elementos artísticos sendo realmente produzidos, pois a trama se desenvolve mais na riqueza desses diálogos. Porém, há uma exceção. Entre esses, um dos meus episódios preferidos, onde podemos ver Frank elaborando pinturas. Além disso, o consumo de arte é presente por Ellie também, que diversas vezes se demonstra uma fã de quadrinhos e jogos de videogame. E com certeza o meu exemplo preferido seria seu livro de piadas, que é uma escolha completamente incomum por jovens da idade dela. Porém, no mundo apocalíptico, essas risadas podem ser uma fuga sutil para seus pensamentos depreciativos que devem assolar a sua mente por 24 horas. Sem Trocadilhos, volume 2, por Will Livingston. Sem trocadilhos, olha, sacou? Sem, tipo, C-E-M.
Voltando para o século XIX, onde Tambora entra em erupção, o ano seguinte a esses eventos ficaria conhecido como o Ano Sem Verão, devido à introdução de cinzas em suspensão no ar. Por conta disso, acabou-se afetando a agricultura e a economia do mercado europeu inteiro. Esse momento leva a condutas de canibalismo e crimes devido à fome que se alastrou no continente, algo previsível visto que as ações da natureza, e com esse exemplo principalmente as mudanças climáticas, interferem radicalmente nos processos morais de uma sociedade também. Uma coisa que surge no meio do caos europeu é a escrita da primeira obra literária de ficção científica e ambientalista também. Estou falando de O Prometeu Moderno, ou para quem é íntimo, o nosso famoso e querido Frankenstein, que além dessa importância, é válido ressaltar que é uma obra de uma autora feminista chamada Mary Shelley. Muito dessa história se inicia pelo fato dela ser amiga do Lord Byron, na qual havia uma casa de veraneio em Genebra, que convidava seus amigos para passar o tempo e provavelmente esquecer que o mundo estava acabando em cinza, né? Assim, Byron decide iniciar uma competição amistosa entre seus amigos, sendo que todos deveriam escrever contos ou livros de terror. Essa ideia é simplesmente genial. Parece até mesmo eu e meus amigos tentando fazer algo numa noite de jogos, mas a diferença é que a gente nunca mudou a história da arte com uma brincadeira, né? Ainda. Porém, nomes famosos como John Polidori, na qual escreveu O Vampiro, ou o romancista Lord Byron são super importantes para a história da arte e literatura, mas nada se compara com a influência que Mary Shelley conquistaria com sua obra. Pois é, a mulher era brabíssima mesmo. Fez seu nome contra todos os pesares machistas da época, rapaz. Devo lembrar que o ano de 1816 foi cinzento na Europa, onde um ambiente escuro e nublado nos céus, que juntamente com a fome, geraram uma atmosfera de terror, afetando o mundo artístico como temos hoje. O Frankenstein teve muitas interpretações, e assim, longe de mim fazer uma análise literária tão profunda, mas sei que sua relevância para a ciência é enorme. Isso mesmo, para a ciência, tá? Ou melhor falando, para a interpretação do conhecimento em si, onde o principal paralelo de sua história é da mitologia grega, onde a tocha que Prometeu, um personagem, apresenta para a humanidade e acaba sendo punido por Zeus. Sim, é por isso inclusive que Frankenstein é conhecido como o Prometeu moderno, por apresentar à humanidade algo que talvez seja pecaminoso ao olhar de alguns, onde sua ressurreição seria algo como a tocha. E sim, a tocha na mitologia grega é interpretada como conhecimento em si, muitas vezes visto como um pecado em diferentes culturas e religiões. Como sabe-se, na história, a ciência ou o conhecimento sempre foram apedrejados. E honestamente, não tem nada mais ambientalista do que abordar uma crítica em cima desse ódio ao conhecimento, esse ódio à ciência. E é isso que faz com que haja ignorância, né? Portanto, é nítido que a arte desse conto realmente alterou a história da humanidade por completo. E tudo isso em um ano atípico, em que fatores climáticos agiram intensamente no mundo. Assim como os efeitos do mundo de The Last of Us alteraram a moralidade por completo de seus personagens.